Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição, do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando agora os modelos de controle de constitucionalidade que existem no direito comparado. Então nós vamos trabalhar aqui os modelos adotados por países para a proteção de suas constituições e, portanto, de países que adotam constituições formais e rígidas. Só é possível falar em controle de constitucionalidade em países que adotam o modelo de constituição formal e rígida. Pois bem, nós temos, na verdade, dois grandes sistemas de controle de constitucionalidade. Ou seja, nós temos dois grandes modelos de controle de constitucionalidade. Nós temos um modelo político, também chamado de sistema político. Nós temos um modelo judicial, jurídico ou jurisdicional, que é o que mais é difundido no Ocidente, pelo menos. E nós temos um chamado modelo, ou sistema misto, que na verdade não é bem misto, mas é a existência do sistema político e do jurídico em âmbitos territoriais distintos. É o caso da Suíça. Então vejamos, o que caracteriza o sistema político de controle de constitucionalidade? O fato de que o órgão responsável pelo controle pode atuar sem ser provocado, ou seja, pode atuar de ofício. É o caso do sistema francês de controle de constitucionalidade a cargo da Corte Constitucional Francesa. Já o modelo judicial, jurídico ou jurisdicional é aquele em que o órgão responsável pela defesa da Constituição somente pode atuar se for provocado. Então é preciso que haja a provocação de alguém, de uma entidade, de uma pessoa física ou jurídica, para que o órgão possa atuar. É o caso dos modelos existentes, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em diversos países do mundo. No caso da Suíça, nós temos tanto o modelo político quanto o judicial. Político no âmbito da federação. Então, as leis federais, se forem aprovadas pelo parlamento suíço, elas são consideradas constitucionais. E no âmbito dos Estados-membros, o controle ele pode ser feito, ele é feito por meio de provocação ao judiciário estadual. Ou seja, a compatibilidade, a análise da compatibilidade de uma lei estadual em face da Constituição estadual de um estado da Suíça, isso é feito por meio de provocação ao judiciário estadual. Então nós temos, na verdade, no modelo suíço, a existência do controle político no âmbito federal e do controle judicial no âmbito dos estados. Nós vamos agora ver os diversos modelos que existem dentro do modelo judicial, dentro do sistema judicial, que é o que mais nos interessa, porque o Brasil adota esse sistema judicial. Percebam que a ideia de o órgão atuar somente se for provocado é muito ampla, de modo que esse sistema jurídico ou judicial, ele pode ser compatível com diversos modelos diferentes, com diversos arranjos institucionais diferentes. O modelo jurídico ele se divide, na verdade, em dois grandes tipos, ou dois grandes critérios. O primeiro é o chamado critério difuso de controle de constitucionalidade, também conhecido como o critério norte-americano, concreto ou
por via de exceção. Esse modelo difuso foi o primeiro que nasceu na história constitucional do Ocidente. Deve-se ao caso famoso decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso Marbury versus Madison, de 1803, julgado pelo presidente da Suprema Corte, o juiz John Marshall. O caso era bastante simples, estava relacionado ao direito de alguns candidatos tomarem posse para cargo de juiz. Direito este negado pelo então secretário de Justiça, que equivale ao nosso ministro da Justiça, do então presidente que tinha acabado de ser eleito e que tinha começado o seu mandato. Esse secretário de Justiça era Madison. Né? O juiz que entrou, né, o candidato a juiz que entrou com a ação era William Marbury. Daí o caso Marbury versus Madison. Mas havia um problema de fundo aí, um problema político, porque Marshall tinha sido indicado para a presidência da Suprema Corte pelo presidente anterior, que era de um partido adversário do partido do presidente eleito. E o presidente eleito havia dito que, dependendo da decisão da Suprema Corte, ele não iria cumprir a decisão. De modo que a Suprema Corte estava numa verdadeira enrascada. Porque se a Suprema Corte desse o direito a Marbury, o presidente da República poderia não cumprir a decisão e a Suprema Corte sair desmoralizada. E ainda poderia-se dizer que a Suprema Corte politizou o caso. Se, por outro lado, a Suprema Corte não reconhecesse o direito de Marbury, da mesma forma ela sairia desmoralizada, porque alguns diriam que a Suprema Corte ficou com medo do presidente da República, foi covarde. E aí talvez seja por isso que Marshall, ao dar sua decisão, ele inverte a lógica da decisão. Porque em toda decisão judicial, a argumentação começa por questões que se chamam, na técnica jurídica, de questões preliminares ou prejudiciais. Ou seja, primeiro vai se discutir, por exemplo, se o juiz ele tem a competência dada pelo direito para julgar o caso. Se houve ou não prescrição, né? Essas questões prévias, para só depois julgar o mérito da demanda, ou seja, a questão central envolvida no debate processual. Marshall inverte. E ele começa pelo mérito, dizendo: não há dúvida que Marbury tem o direito, que ele tem o direito de ser empossado. No entanto, e aí ele inverte, essa Suprema Corte não tem competência para julgar o caso, embora essa competência tenha sido dada por uma lei. E é aí que Marshall constrói a ideia do controle de constitucionalidade, que não era explícita na Constituição norte-americana, atribuindo um poder enorme aos juízes. Marshall então dirá: ora, se a Constituição não atribuiu essa competência à Suprema Corte e uma lei posterior atribuiu, nós temos aqui claramente um conflito de normas. E cabe, portanto, ao juiz analisar qual das duas normas é a que vale. E aí, das duas, uma. Ou vale a norma da Constituição, ou vale, então, a norma legal. Mas se valer a norma da lei,
a Constituição não vale nada. Todo o nosso esforço, inclusive com sangue derramado, vai ser em vão. E aí Marshall, usando argumentos de direito natural, vai reconhecer que os juízes têm esse poder de, ao interpretar o direito, resolver esses conflitos, afastando a aplicação de normas que esses juízes considerem contrárias à Constituição, violadoras da Constituição. Nasce aí a ideia de controle de constitucionalidade. Marshall, então, reconhece o direito de Marbury, mas diz: nós da Suprema Corte não podemos conceder o direito, porque essa competência dada para julgar o caso à Suprema Corte pela lei, ela viola a Constituição. A lei é inconstitucional. Portanto, nós não vamos aplicar a lei. E aí encerrou o caso. Dessa forma, não houve desgaste com o presidente da República e a Suprema Corte saiu fortalecida e o Judiciário como um todo saiu fortalecido, reconhecendo um poder que não estava explícito na Constituição, dos juízes, na interpretação dos casos, afastarem a aplicação de uma norma por inconstitucionalidade, por incompatibilidade dela com a Constituição. Daí porque o modelo foi conhecido como modelo difuso, porque o poder de declarar a inconstitucionalidade se encontra nas mãos de todo e qualquer juiz. Concreto, porque essa questão da inconstitucionalidade surge em um caso concreto. Norte-americano, porque construído nos Estados Unidos da América, e por via de exceção, porque nos primeiros casos, ainda no século XIX, era por meio de uma resposta do réu, chamada exceção processual, que a questão de inconstitucionalidade aparecia. Hoje, é verdade, autor e réu podem alegar inconstitucionalidade de norma, portanto, essa expressão por via de exceção, ela tem um interesse só histórico hoje. E quais são os efeitos, né, da decisão? Se o juiz reconhece a inconstitucionalidade, o que acontece? Bom, ele deixa de aplicar a lei. Né? Ele não retira a validade da norma. Ele simplesmente deixa de aplicar a lei por inconstitucionalidade. A decisão, portanto, tem eficácia apenas para aqueles que participaram da discussão processual. Nós chamamos que a decisão, nós dizemos que a decisão tem efeitos inter partes. Inter partes. E é como se essa lei que foi afastada, ela nunca tivesse existido por violar a Constituição. Portanto, os efeitos gerados serão desconstituídos. A tese aqui é da nulidade absoluta da lei inconstitucional. Ou seja, essa decisão ela tem eficácia retroativa ou ex tunc, tá? Então, no controle difuso, os efeitos da decisão são ex tunc, ou seja, retroativos, como se a lei nunca tivesse existido, e inter partes, ou seja, a decisão só vale para aqueles que participaram do procedimento. Porque a norma declarada inconstitucional, afastada sua aplicação pelo juiz, ela continuará valendo para todos os outros casos, a não ser que outros juízes também afastem a aplicação da lei por inconstitucionalidade. Portanto, os efeitos são retroativos, ex tunc, e valem apenas para as partes, inter partes. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o chamado critério concentrado de controle de constitucionalidade. Até lá!